telespectador, telespectadora da TV Mar Canal 525, estamos de volta aqui na programação com mais um Canal Esportes. Eu, o Canhão Viderlan Araújo, estarei na próxima meia hora trazendo as principais notícias do esporte e deixando você, alagoano, torcedor, muito bem informado com a preparação de seu clube. Estamos em ritmo acelerado de preparação no interior do estado pelas equipes para a disputa da Copa Alagoas e do Campeonato Alagoano. Alguns times também em preparação para a pré-Copa do Nordeste. É o caso do Asa, que começou a preparação mais cedo para enfrentar o Ferroviário do Ceará, e o CSA, que começou esta semana sua pré-temporada para enfrentar o Iguatu. Essas equipes serão realmente adversárias do futebol de Alagoas logo em janeiro. O Campeonato Alagoano, que só tem seu início previsto para o dia 20 de janeiro. Ou seja, falta aí aproximadamente um mês e meio para o início do Campeonato Alagoano, a Série A, a primeira divisão do futebol de Alagoas, e o mercado da bola, mesmo aquecido, também prevalece na questão de silêncio total no CRB, que encerrou agora há pouco a sua participação na Série B do Campeonato Brasileiro, ficando na competição mais um ano, vai disputar a Série B em 2024. Isso também nós vamos ter todos os assuntos com a repercussão e participação dos integrantes do Timaço da Gazeta, trazendo os boletins, trazendo as notícias e as informações também através das entrevistas coletivas. No CSA, por exemplo, o Rogério Corrêa concedeu entrevista para poder falar na apresentação oficial do elenco aquilo que ele planeja para 2024. No CRB, a lei da mordaça, silêncio total da diretoria, mas nós vamos rebater muitos assuntos aqui no programa, esse que é o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana, pelo portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, pelo aplicativo TV Mar e também para os assinantes Net Claro no canal 525. Está começando agora mais uma atração da nossa TV Mar, o meu, o seu, o nosso Canal Esportes. Vamos lá então, estamos já em ritmo de férias praticamente, né? A Série A do Campeonato Brasileiro acaba amanhã. A última rodada da competição, com quase todos os jogos marcados para as 9h30 da noite. Apenas uma partida começará mais cedo. E aqui no decorrer do Canal Esportes, nesta edição, nós vamos trazer daqui a pouco mais detalhes a respeito desta última rodada da Série A. Quem vai cair, a última vaga está em aberto, já que Goiás, América Mineiro e o Curitiba, esses já estão certos na Série B no próximo ano, rebaixados da Série A para a Série B. O título está praticamente nas mãos do Palmeiras, mas ainda tem definição de vaga brasileira na Libertadores e na pré-Libertadores. Na Sul-Americana também tem uma disputa em aberto e tudo isso vai ser definido nesta última rodada do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que será realizada nesta quarta-feira. O Botafogo foi mais uma vez cavalo paraguaio, conseguiu dominar a competição, liderar a competição por várias rodadas, praticamente o Campeonato Brasileiro inteiro, mas faltando 5, 6 rodadas para o encerramento da competição, botou ali o pé no freio. 10 jogos sem vencer o time do Botafogo. Acabou passando aí esse vexame, o Botafogo perdeu essa liderança para o Palmeiras, que não largou mais a liderança e, pelo contrário, já abriu agora uma vantagem que deixa o Palmeiras nessa última rodada em uma margem de conforto. Em relação às equipes que buscam a permanência na competição, estamos tratando de Bahia e Vasco como os mais fortes a cair. Um está brigando ali para poder realmente derrubar o outro. Se o Vasco vence o Bragantino, o Vasco permanece e o Bahia cai, independente do resultado. E o Santos também corre por fora nessa disputa aí, com pequenas chances de queda também para outras equipes, que daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. Mas dessas 3 equipes, Santos, Vasco e Bahia, para mim, um deles estará na Série B no próximo ano, tá certo? Daqui a pouco nós vamos falar sobre esse assunto. A classificação de momento da Série A já está aqui na tela, vamos colocar em evidência também direto do portal da CBF com os últimos jogos. Observe que apenas uma partida começará mais cedo amanhã. O jogo está marcado para as 7 da noite e é o duelo entre Goiás e América Mineiro. Os dois clubes já rebaixados para a Série B. Então, como esse confronto não muda em nada a ordem na classificação geral de quem fica, de quem sai, né, quem permanece ou quem vai cair,
Então a CBF antecipou esse jogo para atender os interesses da grade que transmite aí dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Então Goiás e América Mineiro às 7 da noite, os demais jogos, as outras 9 partidas às 9h30. A começar com Fluminense e Grêmio, jogo importante na luta pela Libertadores. Vasco e Red Bull Bragantino em São Januário, outro jogo importante também na luta pela permanência. São Paulo e Flamengo, também vale aí uma disputa muito interessante, principalmente para o Flamengo, em que será o segundo colocado, né? Porque alcançar o Palmeiras, só se o Flamengo golear a equipe do São Paulo e o Palmeiras perder. Santos e Fortaleza, luta pela permanência. Cruzeiro e Palmeiras, esse que pode ser o jogo do título. Internacional e Botafogo. Corinthians, Curitiba e Corinthians, Bahia e Atlético Mineiro, Cuiabá e Atlético Paranaense. Esses são os jogos da Série A. Mostrando aqui a situação, vamos começar com a parte de baixo. Quem tem chances de cair e quem fica na Série A. Vamos lá. Do Cuiabá para cima, do Corinthians, não, do Cruzeiro. Do Cruzeiro para cima, 14º colocado. O Cruzeiro já está livre, não cai mais, tá? Tem 46 pontos. O Bahia só pode fazer 44. Então, isso significa que o Cruzeiro não corre mais risco de queda para a Série B. Agora, o Santos tem 43 pontos. Se perder o seu jogo para o Fortaleza e o Vasco e o Bahia vencerem seus jogos, o Santos estará rebaixado, porque o Bahia teria, com mais 3 pontos, 44, o Vasco pularia para 45 e o Santos ficaria estacionado com os 43. Então, se o Vasco vence e o Bahia vence e o Santos perde para o Fortaleza, o Santos estará rebaixado. Para o Vasco cair, o Vasco teria que perder o jogo para o Bragantino, tá? E o Bahia ter que vencer o seu jogo. E aí o Vasco estaria rebaixado. Tá? E aí, mesmo que se o Santos perder, Viderlan, o Santos permanece na Série A. Se o Santos perde, ele teria que torcer por uma derrota do Vasco ou uma derrota do Bahia para poder permanecer na primeira divisão, tá? No próximo ano. Então, se o Vasco perde para o Bragantino e o Bahia vence, o Vasco estará rebaixado para a Série B no próximo ano. 5º rebaixamento da história do Vasco. Falando desta situação em termos de confrontos, rapidinho aqui. As equipes têm 11 vitórias, todos eles aqui com 11 vitórias. A margem dos 11 está do Cruzeiro para baixo, aliás, do Corinthians para baixo. 11 vitórias na competição. O primeiro critério é o número de vitórias. Tá igual, de Santos e Vasco, tá certo? Santos, Vasco, Bahia, tá todos eles com 11 vitórias. O que vai diferenciar aí o processo é o saldo de gols, ou déficit, nesse caso, para quem tem saldo negativo, para quem tem realmente um déficit nessa história. A situação do Bahia, por exemplo, se ele empata o jogo e o Vasco perde para o Atlético, para o Bragantino, o Vasco estaria rebaixado pelo saldo de gols. O saldo do Bahia é um saldo melhor do que o do Vasco, tá certo? Só para que o torcedor possa entender. O Vasco marcou 39 gols na Série A e sofreu 50. Tem um déficit de 11, tá? O Bahia tem 46 gols marcados e sofreu 52. O Bahia tem um déficit de 6. Então, por ter esse déficit menor do que o do Vasco, o Bahia teria uma melhor campanha no regulamento da competição. E por essa razão, se o Vasco perde para o Bragantino e o Bahia empata o jogo, o Vasco estará rebaixado. Então, a probabilidade do Vasco para o Vasco permanecer, vencer o Bragantino. E se o Vasco perder para o Bragantino, pode acontecer o que com o Vasco, Viderlan, para o Vasco cair? O Vasco teria que torcer por uma derrota do Bahia também no seu jogo em casa para poder se despedir da competição. O Bahia que vai pegar um adversário também indigesto. Estamos falando de um Atlético Mineiro e acaba sendo para nós um motivo também de muita disputa e de incerteza nesta última rodada. Na parte de cima da Série A, para que o torcedor possa entender, o Palmeiras lidera com 69 pontos. O Palmeiras está com as mãos na taça. O saldo do Palmeiras é um saldo muito bom. Se falávamos em déficit para quem está lá embaixo, o saldo do Palmeiras é um saldo muito tranquilo. O saldo do Palmeiras, o Palmeiras tem 63 gols marcados na competição, sofreu 32, tem 31 gols de saldo.
O Atlético Mineiro tem 23 gols de saldo. Para o Atlético Mineiro ser campeão, o Palmeiras teria que perder seu jogo e o Atlético Mineiro vencer a sua partida por 9-0. Por 9-0. Ou 10-1. Ou 11-2. Mas teria que manter uma margem de 9 gols para poder passar nos critérios a equipe do Palmeiras. Você acha grande esse saldo? Para o Palmeiras perder o título? Vamos ao Flamengo. O Flamengo tem 66 pontos. Para o Flamengo ser campeão, o Flamengo teria que torcer por uma derrota do Palmeiras, teria que torcer também, dentro dessa situação, para que a equipe do Atlético Mineiro não vencesse o seu jogo contra o Bahia por 9 gols de diferença, e o Flamengo teria que vencer o São Paulo. Sabe de quanto, gente, aqui? 17-0. Então o Palmeiras já é o campeão, né, da primeira divisão, gente. Nós vamos aqui fazer, né, mesmo que o Palmeiras venha a perder e esses times não alcancem essas vitórias de goleada, tanto o Flamengo como o Atlético Mineiro, né, é difícil você falar no futebol e quase impossível você falar em 14-0 numa partida entre São Paulo e Flamengo. Não acontece com Flamengo e Ibis, 14-0. Não acontece, então acabou, né? Campeonato Brasileiro, Palmeiras campeão, só está faltando agora somente o árbitro encerrar a partida para o oficial se confirmar. Botafogo está com 64 pontos, não tem mais chance de título, caiu da maneira absurda o Botafogo. O Bragantino tem 62 pontos, essas 6 equipes na Libertadores. O Fluminense tem 56 pontos, não tem mais chance de liberta, né, nessa situação sul-americana. Em oitavo, o Atlético Paranaense com 56, mas o Fluminense já tem Libertadores por ser o atual campeão, né, da Libertadores esse ano. O Internacional é o nono com 52, em décimo Fortaleza com 51, São Paulo é o 11º com 50 pontos. Esses são os 10 primeiros colocados. O Henrique Pereira traz no comentário dele nesta sequência de Canal Esportes o que de fato realmente o torcedor do Botafogo está querendo saber. O que aconteceu com o Botafogo, que chegou a abrir 14 pontos de diferença em relação ao segundo colocado e hoje chega na última rodada sem chances de conquistar o título e há 10 jogos sem vencer. Vamos acompanhar. A pipocada, porque não tem outro termo para dizer, mas a pipocada que proporcionou o Botafogo nessa reta final do Campeonato Brasileiro deve, com certeza, se um dia alguém escrever um livro sobre o futebol, sobre a história do esporte que é mais amado pelo brasileiro, cara, ele com certeza vai ter um capítulo especial. Oficialmente, depois dessa 37ª rodada, o Clube Carioca, que foi o que mais teve na liderança durante toda a competição, não tem mais condições matemáticas de chegar ao troféu. Inclusive, praticamente está dando esse troféu para o Palmeiras, que está agora a um empate de ser campeão e até mesmo perdendo, precisaria que os adversários tirassem uma diferença de que 8 gols, de que hoje é de 8 gols. Hoje o Atlético Mineiro, por exemplo, é quem está mais perto dele, precisaria tirar um saldo de 8 gols, coisa que a gente não viu acontecer em jogo nenhum desse ano no Campeonato Brasileiro. Cara, que coisa, que lamentável. O atleta experiente, rodado, Diogo Costa, de seleção espanhola, brasileiro naturalizado, disse: o grupo entrou no oba-oba. Isso não poderia ter acontecido. O Botafogo fez no segundo turno campanha de time rebaixado. Ganhou apenas 17 pontos. Vai para essa última rodada correndo o risco, inclusive, de ficar fora. Pois é, essa é a chamada. Essa pode ser a chamada do time que vai ficar fora da fase de grupos da Libertadores. Pode ir para pré-Libertadores, ou seja, além da queda, o coice. A outra briga legal é na parte de baixo. Bahia, mesmo com SAF, um grande investimento, está com um pezinho na Série B. Precisa vencer e torcer por tropeços de Vasco e de Santos. Ambos jogam em casa e jogam com adversários que já têm a vida ganha, nem caem nem sobem mais. Já o Bahia joga com quem está interessado em vencer título, que é o Atlético Mineiro. Tá ruim a coisa pro esquadrão. Vamos esperar para ver. Mas, sinceramente, não tem como a gente não dizer que esse vai ser o campeonato da história, da histórica pipocada do Botafogo. E eu falava sobre isso ontem aqui no Canal Esportes, ao lado do Guilherme, né? Vai ser o campeonato modelo
para uma equipe que conseguir, no decorrer do campeonato, no meio do campeonato, abrir uma vantagem, por exemplo, de 6, 7, 8 pontos em relação aos outros adversários. Todo mundo vai utilizar esse parâmetro, vai ser a régua, a vitrine para muitas equipes, ou eu digo uma vitrine motivacional, né? Para muitas equipes que se encontram atrás, mas de uma luz de alerta para quem se encontra liderando a competição por conta dessa, eu poderia dizer assim, zicada, né, do Botafogo na competição. Nadou e literalmente morreu, eu não digo nem na praia, morreu na areia ali mesmo, né? Morreu na areia, já conseguindo escapar desse afogamento a equipe do Botafogo. Foi realmente um momento muito difícil para o torcedor do Botafogo, está sendo muito difícil, né? Com o título nas mãos, perdeu o título por conta da sua própria incompetência. Vamos trazer agora nesta sequência, o CSA ontem viveu um dia agitado, um dia de apresentação de elenco e de fala também do técnico Rogério Corrêa. Vamos acompanhar agora essas informações com material cedido pela assessoria de comunicação do clube. Vamos ver. Eu estou muito feliz com o elenco que a gente está formando. O Alarcon e o Marlon têm feito um papel desempenhando, um papel brilhante com essa negociação com os jogadores, trazendo jogadores que nós temos convicção que vão fazer um grande trabalho aqui. Vieram alguns jogadores que já trabalharam comigo já, obviamente, por ter essa confiança, por ter também que montar um elenco do zero, né? Nós ficamos com 3 atletas só, remanescentes do elenco passado, então, ou seja, você tem que montar um elenco muito grande, então, obviamente, você precisa de pessoas da sua confiança, até porque nós temos uma final logo já em janeiro já, né? Então, jogadores também que desempenharam um papel brilhante também, né? Não só por confiança, mas desempenharam um grande papel, haja vista que são jogadores que, se juntar os 3 ali da frente ali, fizeram o mesmo número de gols que o CSA fez na competição, né? Então, são jogadores que se destacaram bastante e nós buscamos. E sobre a preparação, acho que nós temos um tempo hábil bom para se trabalhar, né? Nós estamos fazendo as avaliações agora, entre hoje e quarta-feira, a gente já termina todas as avaliações, já na quinta-feira já começa o trabalho comigo já, onde já vamos iniciar trabalhos de parte tática, para de conceitos que a gente vai buscar para o nosso trabalho aqui. E com certeza vamos buscar amistosos, até porque precisamos de ritmo de jogo. A nossa estreia não vai ser num campeonato com 12 rodadas, vai ser um campeonato que já é a final já, então a gente precisa estar com um ritmo de jogo já. Então a partir da terceira semana já vão entrar alguns jogos treinos para que a gente possa estar no dia 7 de janeiro já pronto para fazer um grande jogo. Muito bem, está aí o técnico Rogério Corrêa, né, já projetando essa preparação do CSA, falando em partidas amistosas, em jogos treinos e chegadas de atletas, né? E por falar em chegadas de atleta, esta tem sido a grande expectativa também do torcedor azulino, em nomes que o CSA pode anunciar no decorrer desta pré-temporada para reforçar o time que disputa as competições no ano que vem. Copa Alagoas, Campeonato Alagoano, a pré-Copa do Nordeste e a Série C do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o CSA não vai participar em 2024 da Copa do Brasil. Não alcançou o índice necessário para estar na Copa do Brasil, que representa para os cofres do clube um enorme prejuízo. Mas o Alarcon Pacheco falou desse monitoramento do mercado e dessa pré-temporada iniciada esta semana em contato com a imprensa. Olha, a gente está priorizando trazer profissionais que possam vir acrescentar e somar ao trabalho do professor Rogério Corrêa na sua comissão técnica, né? Foi assim com a chegada do professor Siston, né, que é uma pessoa da confiança do Rogério, um profissional do mais alto gabarito, que eu tenho certeza que vai acrescentar muito com o próprio Bebeto, que já estava aqui, que é da casa. E agora nós tivemos, acho que o clube anunciou agora, em poucos momentos, a contratação de um grande treinador de goleiro, um dos mais qualificados da função no futebol brasileiro, que é o Wagner, que deve estar chegando aqui, acho que amanhã, na quarta-feira, já deve também dar início às atividades junto com o Jobson Bezerra, que é o nosso auxiliar da preparação de goleiro. Então, assim, nós estamos procurando, temos o Jacques, que é um profissional de alto nível, muito bem auxiliado pelo Lúcio Flávio. Então, assim, nós estamos procurando ofertar aquilo de melhor que a gente tem nas nossas possibilidades, né, do ponto de vista do que a gente pode oferecer, para dar uma condição muito boa para que o professor Rogério possa se dedicar e possa ter os melhores ao seu lado. O analista chegou, foi uma indicação do Rogério, né?
Tá vindo com ele, era um profissional jovem, um cara capacitado, estava recentemente defendendo a equipe do América Mineiro e é um profissional também que se junta aí para dar sequência no trabalho junto com os demais companheiros da comissão técnica do clube. Olha, a gente está priorizando... Primeiro, o que a gente deixa claro é que o CSA é um time de Série B na Série C e por isso tem 23 atletas aqui. É porque sabe da força que tem esse time e por isso aceitaram esse projeto. A gente tem hoje, de alvo mais rapidamente, nós temos o zagueiro contratado, o lateral contratado e por algumas cautelas de mercado a gente não anuncia. A gente espera chegar em Maceió para que seja anunciado. Bruno Santos só foi anunciado ontem, porque assim que o avião pousou e ele nos deu a certeza que estava aqui, a gente já anunciou. Por que a gente faz isso? Porque aprender com os erros do passado, que já aconteceram diversas vezes de se anunciar e o jogador não chegar. Então, às vezes, essa cautela traduz um pouco de ansiedade no torcedor, mas quem está aqui não pode ter ansiedade, nem pode ter pressa, o que não pode é perder o atleta por qualquer outra questão. Então, a gente tem o lateral contratado, o zagueiro experiente contratado e ainda busca um extremo e um meia para terminar. E dependendo da oportunidade do mercado, pode trazer uma outra posição que eu vou preferir não citá-la, por questão também de estratégia de mercado. Mas é isso que está faltando. Então, faltando não, já tem contratado o lateral e o zagueiro. Faltando lateral direito e o zagueiro. Está faltando o extremo e mais o meia. Isso está faltando. E se tiver alguma outra condição que a gente está trabalhando para ofertar ainda mais uma oportunidade de ampliar esse elenco para o professor. Pois é, tá aí a palavra dos homens fortes do futebol do CSA, Alarcon Pacheco e Marlon Araújo, e do técnico Rogério Corrêa sobre esta pré-temporada do CSA, pensando nas competições em 2024. Mas quem tem acompanhado tudo atentamente do CSA é o repórter do Timaço da Gazeta, o Arne Oliveira. Ele que participa há vários anos desta cobertura no dia a dia, empunhando o microfone da Gazeta do dia a dia do CSA, participa diariamente do Bola Quente, de segunda a sexta-feira às 18 horas. Também dando aquele brilho na programação da 94,1 FM e também no canal da Gazeta FM no YouTube. Isso é muito importante também destacar. Ele chega agora aqui no Canal Esportes, participação também diária aqui na nossa programação, trazendo as novidades do Centro Esportivo Alagoano. Quais as novas, bom de bola? Vamos lá! Um abraço para você, amigos da TV Mar, um abraço para os amigos da Rádio Gazeta na Piraca. Faltando poucos jogadores, para compor, fechar o grupo de atletas do CSA. Ontem nós tivemos a apresentação dos jogadores já para os exames médicos, odontológicos. Hoje vamos ter outros exames, testes físicos, porque os trabalhos com o técnico Rogério Corrêa com bola vão acontecer a partir da próxima quarta-feira, amanhã ou quinta-feira. Tudo vai depender dessa movimentação dos exames médicos. Ontem, nós tivemos no Sub-15 o CSA empatando com a equipe do M10 de Rio Largo. O jogo aconteceu lá no CT. 1-1 foi o placar. Como o CSA tinha vencido o primeiro jogo por 2-1, o CSA vai para a decisão aí contra a equipe do Sport MDO. Ontem, na coletiva de imprensa, Marlon Araújo, diretor de futebol, descartou já o nome do Luciano Naninho, o meia, que já tinha até conversado com o CSA, mas decidiu ficar no futebol do Vila Nova, lá em Goiás. Enquanto que o Lucas Marques, ele não descartou o Marlon Araújo, que o jogador não venha para o CSA. Provavelmente deve ser anunciado logo que o jogador tiver com seu contrato assinado ou quando ele já estiver aqui em solo alagoano. Vamos trazer mais informações logo mais à noite dentro do nosso Bola Quente na programação do Timaço. O Arne Oliveira, tá certo. Então, o pessoal aí já coloca na agenda, tá? 18 horas no Bola Quente, o Arne Oliveira trazendo mais novidades do CSA. Departamento de Futebol aí descartando alguns nomes ventilados nos bastidores, o que acaba sendo também para a sequência do clube importante mapear o mercado e entender quais as contratações. E aquelas contratações certas, para poder fazer um bom investimento e ter esse retorno também em ótimas oportunidades para esses jogadores.
Vamos dar uma olhada no portal gazetaweb.com, o mais completo portal de notícias de Alagoas. É uma capa na editoria de esportes trazendo São Paulo vira o placar e segura a reação do Botafogo e vence pelo NBB, né, a Liga Nacional de Basquete. Salva-vidas que resgatou Chumbinho diz que Cordinha ajudou, né, para salvar a vida do surfista brasileiro. Grudado na prancha foi o que aconteceu durante essa onda, né? E as imagens são impressionantes, viu? Está disponível também aqui no portal Gazeta Web. CBF não tem dúvidas de que Ancelotti será técnico da seleção. Ele vem 100%. Foi o posicionamento do Edinaldo Barbosa, presidente da CBF, sobre Carlo Ancelotti ser o técnico da seleção brasileira. Ele evitou comentar esse assunto e já vi, viu, senhores? Gostaria de comentar esse assunto com vocês, senhores e senhoras, que a situação do Carlo Ancelotti em termos de relacionamento com a imprensa não vai ser fácil. Não vai ser fácil, por conta do comportamento desse técnico, que é um dos grandes nomes, acostumado a grandes conquistas, por onde ele passou deixando grandes trabalhos, mas que vem para a seleção brasileira e que não pode ser visto como salvador da pátria, tá? O momento da seleção brasileira é um momento muito delicado para implantar um modelo de jogo, para utilizar bem os atletas que atuam no futebol europeu. O Ancelotti vai ter muito trabalho. E saber também monitorar os atletas em atividade no futebol brasileiro, que isso para mim vai ser o grande desafio. Você acompanhar um jogador que está em Portugal, na Espanha, na Alemanha, Itália, Inglaterra, você acompanhar o desempenho desses jogadores atuando nesses países, quando você é brasileiro, acaba sendo mais fácil porque automaticamente, por uma ordem natural, você acompanha também o cenário do futebol brasileiro, que é o cenário local. Agora, quando você é um estrangeiro e chega para um terreno desconhecido como é o Brasil, para poder mapear os atletas que tem aqui, pegando como espelho só a Série A e alguns campeonatos estaduais, então esse vai ser um grande desafio do Ancelotti. Se ele vai ser bem auxiliado, se ele vai ter na retaguarda homens de confiança para fazer bem esse trabalho, aí só o tempo dirá. O certo é que esse nome é um nome que tem gerado dúvidas e também grandes discussões nas mesas de bar, tem gerado nos restaurantes, nas rodas de amigos e até também nos grandes debates esportivos através dos veículos de comunicação. Bom, vamos dar sequência agora a Juniele Rocha, trazendo informações, os comentários dela também sobre essas coisas relacionadas ao futebol de Alagoas. Vamos ver. Ontem começou oficialmente a temporada de 2024 para o CSA. 23 atletas já se apresentaram, conheceram toda a instalação do novo CT do CSA, também a comissão técnica, diretoria e, claro, já puderam iniciar com exames para começar os trabalhos em campo, já visando a temporada de 2024. 2 atletas ainda restam para se apresentar e ao longo da semana a gente deve ter, inclusive, outros nomes anunciados nesse elenco azulino. Então, um dia muito agitado ontem para o azulão e, claro, a gente fica aqui no aguardo de mais informações porque agora começou oficialmente os trabalhos já visando a temporada de 2024. Lembrando que o CSA já começa a jogar no dia 7 de janeiro contra a equipe do Iguatu. O jogo é válido pela pré-copa do Nordeste. Já a diretoria regatiana, que segue trabalhando tanto no que diz respeito à renovação de contrato, quanto ao que diz respeito a atletas que não vão permanecer na equipe do CRB na temporada que vem. Então, ainda nada confirmado oficialmente pela diretoria regatiana, mas a gente já tem algumas informações de atletas que não devem permanecer, como Anderson Conceição, o zagueiro, e também o Auremi. Portanto, alguns nomes que devem ser confirmados como não permanecendo no elenco regatiano para a temporada de 2024. E, claro, devem vir aí notícias sobre os contratados que vão chegar para compor o elenco para a temporada que vem. E, claro, nós vamos trazer todas as informações, tanto de CRB quanto CSA, aqui na nossa programação. Beleza, tá certo então, Juniele Rocha. Você volta assim no decorrer da nossa programação, né, nos próximos canais esportes aí, você vai poder também acompanhar todas as informações com a Juniele, que é um grande talento aí do Timaço da Gazeta, também às 18 horas, sempre traz ali no Bola Quente grandes opiniões e bons debates também, participado com altura diante de todos os outros meninos lá, né, no Bola Quente dos debates
relacionados ao futebol de Alagoas e ao futebol nacional e internacional. O Júnior Tenório tem acompanhado a movimentação do CRB. Uma movimentação que tem sido de pouca exposição para a imprensa e para a torcida, mas tenho certeza que nos bastidores não falta trabalho para a diretoria do Clube de Regatas Brasil. Mas ele chega agora com novidades sobre essas providências que a diretoria do CRB tem adotado. Você acompanhou há pouco no comentário da Juniele que ela falava: jogador Anderson Conceição, Auremi não deve permanecer no CRB, outros devem ficar. E é essa movimentação, informações nos bastidores, que o Júnior Tenório vai trazer agora aqui para nós do Canal Esportes. Vamos lá. Beleza, galera? Um grande abraço para você, um grande abraço a quem está curtindo através da Gazeta FM Arapiraca e também através do canal 125 da sua TV Mar. Chegando assim com informações do Clube de Regatas Brasil, aqui dentro dessa nossa programação, trazendo aí mais um giro de informações, né, do CRB que segue a reformulação no seu elenco. E a bola da vez é o volante Auremi, que não vai fazer parte daí dessa temporada 2024. Informações de bastidores dão conta que o atleta não vai estar aí relacionado para fazer parte desse elenco, na qual tem essa reformulação. Ele tem 32 anos, né, tem contrato com o CRB até o final da próxima temporada, mas deve ser emprestado. Há quem diga que ele já recebeu até sondagem da equipe do Náutico. São conversas apenas de bastidores que a gente, é claro, vai oficializar ao longo da nossa programação. Outro também é que não vai fazer parte, né, dos planos do CRB para a temporada, e a gente já noticiou aqui, justamente também com o nosso companheiro também, o Marcelo Rocha, é justamente o zagueiro, né, o Anderson Conceição. Ele tem até proposta já de outros clubes, como por exemplo o Vila Nova, né, tem aí a disposição de trazer o atleta, né, aliás, levar o atleta para compor o elenco de 2024, o Vila, né, lá que quase ascende para a elite do futebol brasileiro. Tem a situação também de todo aquele contrato, né, que vai ter que ser dividido entre um clube e outro, mas tudo isso é conversa com a diretoria. O que a gente pode afirmar, mais uma vez, e lembrando, é que o atleta, ele não faz parte dos planos do CRB para 2024, o Anderson Conceição. Detalhe também que uma conversa de bastidor dão conta sobre o goleiro, o Ayrton. Lembram deles? Né, que a gente até noticiou também através da nossa jornada esportiva, o goleiro Ayrton da Chapecoense. Rapaz, o cara se supervalorizou. E claro, há quem diga que o CRB desistiu desta contratação, tendo em vista aí que o goleiro pediu muito alto para vir fazer parte do elenco e do projeto de 2024 com o Clube de Regatas Brasil. Mas o detalhe é que o CRB já está na praça, mais uma vez, à procura de um goleiro titular. E ele também foi titular da Série B. Daqui a pouquinho, a gente, quem sabe, dentro da nossa programação, a gente divulga quem é esse arqueiro que o CRB tanto quer trazer para o seu elenco de 2024. É o galo mais charmoso do Nordeste, reformulando o seu elenco e, claro, já com a temporada 2024 batendo na porta. Com outra, a gente volta a qualquer momento dentro dessa nossa programação esportiva. Animado é ele, né? Animado é ele, menino. Pelo portal Gazeta Web, a galera nos acompanhando neste exato momento em qualquer ponto do planeta, né? Através da internet. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Aplicativo TV Mar também. Para a gente fechar essa participação com os integrantes do Timaço da Gazeta, vamos dar um passeio no interior do estado, porque quem tem acompanhado a movimentação dos clubes é o Gui Nobre. Ele que ontem estava aqui conosco no estúdio, debatendo os principais assuntos do futebol brasileiro, tem atuado também nos comentários em algumas partidas deste encerramento de Série A, da Série B também fez alguns jogos, e vem agora na nossa programação para trazer todas as informações dos clubes do interior do estado. Vamos ver. Fala galera, chegando aqui com mais um giro de informações do interior e a gente começa falando do Coruripe, porque finalmente o Hulk definiu que começará a sua pré-temporada na semana que vem. Enquanto os jogadores não se apresentam e nem a comissão técnica chega em Coruripe, os trabalhos no estádio Gerson Amaral seguem a todo vapor. Tem reforma no gramado, pintura nova nas arquibancadas, o Coruripe quer deixar tudo nos trinques para receber os jogos do Campeonato Alagoano do ano que vem. Novidade também no Asa, mas é uma novidade ruim, porque o zagueiro Cris Lucas sofreu uma grave lesão no joelho direito. Durante um treinamento, ele torceu o joelho e aí complicou para o ligamento e também para o menisco, que são partes aí do joelho do jogador. Então o Asa vai ficar sem o Cris Lucas por pelo menos 6 meses, no mínimo 6 meses, e ele perderá provavelmente toda a disputa do Campeonato Alagoano.
o Asa deve sim ao mercado procurando um jogador para suprir essa ausência, mas por enquanto não anunciou ninguém. O Asa que se prepara para uma viagem na próxima quarta-feira lá no interior de Pernambuco, onde faz um treinamento, uma intertemporada no CT do Retrô. É isso, pessoal, e amanhã eu volto com mais informações. Forte abraço! Valeu, Guilherme. E assim nós vamos encerrando esta edição do Canal Esportes, deixando um grande abraço para você. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Estaremos de volta amanhã, a partir de meio-dia, na programação da nossa TV Mar, pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar, tá? Você que é assinante Net Claro no canal 525, em Maceió e na região metropolitana, receba também o nosso grande e forte, gigantesco e cheio de pólvora abraço. Tá certo? Uma boa sequência de terça-feira para você. Um abraço do Canhão. E aí, mais tarde, nós estaremos de volta na reprise e com mais atrações na programação da nossa TV Mar. Até lá!